capoeira que vem da Bahia, vem da terra de São Salvador. Mande um abraço pra ela, diga pro meu amor, diga que estou pra morrer de saudade, capoeira me chamou. Diga que estou pra morrer de saudade, capoeira me chamou. Ei, tico, tico, canta na mata, sabia canta na laranjeira. Tico, tico, canta na mata, sabia canta na laranjeira. Nunca vi roda de samba, sem jogo de capoeira. Nunca vi roda de samba, sem jogo de capoeira. Em 1975 veio o mestre Galo e o mestre Tarzan para lecionar capoeira no Posto Marreco, posto de gasolina, ali no começo da rua Pirapora. No entanto, quando ele chegou, ele não era mestre ainda, era o professor Galo. Não era nem claro como era a estrutura da capoeira, né? Porque não tinha. Eu conheci a capoeira através do mestre Galo, lógico. Eu tinha acabado de voltar da Bahia numa aventura super interessante de adolescente. A coincidência, né, da volta da Bahia com o mestre Galo, sendo o mestre Galo, né, que eu era meio contrário ao capoeirista acadêmico. Me apaixonei mais por esse detalhe, porque era adolescente, era aquela vontade de ser do contra. Eu me interessei pela capoeira porque o mestre Galo é um mestre Galo, né? Ele fazia as coisas do jeito dele e me atraiu. O mestre Tarzan foi aluno do mestre Suassuna, desde lá de Itabuna, antes dele vir para São Paulo. E o Galo era aluno do mestre Joel, que na época, né, do que eu conhecia, eles eram parceiro, né, de gravações e tal, e eles eram um dos pioneiros capoeiristas no estado de São Paulo, vindo da Bahia. Antônio Rodrigues era a pessoa que ensinava capoeira em Itabuna na época que o mestre Suassuna ainda morava lá. E o mestre Joel foi aluno do mestre Arara, que eu não conheci. Ah, minha relação com o mestre Galo é muito legal. Aprendi muita coisa hoje, muita coisa que eu sei da minha cultura, eu devo ao mestre Galo. O dia a dia foi me mostrando que tudo que eles me falavam, que eles me orientavam, tinha um sentido. E era legal por causa disso, porque eu já tinha a fórmula de como me sobressair e não me dar mal. Por quê? Porque eu tinha um mestre, além de ser mestre, ser meu amigo, né? Meu camarada, uma pessoa que queria o meu bem em todo sentido. Quando eu vi a capoeira na Bahia com o mestre de Mola, e a tentativa, e eu tinha uma facilidade física, então eu queria fazer movimentos para fazer gracinha, né? Para ser o típico capoeirista, que o capoeirista é de natureza exibicionista. Primeiros movimentos que eu aprendi de capoeira não era nem ginga, nem chute, era S dobrado, macaco, essas coisas que impressionavam a galera. E foi legal porque o mestre de bola me deu uma atenção, porque eles tinham interesse nisso também, porque tinha a roda do Mercado Bandeira lá, e eu era o arroz na panela de feijoada, né, meu? Então eu tinha essa coisa e era atrativo para o turista ver. Um moleque cabeludo fazendo macaco e S dobrado no meio da galera que jogava capoeira, que eles não batiam em mim, não sei nem porquê. Na academia do mestre Galo, antigamente, tanto no mestre Suassuna, que a gente aqui do estado de São Paulo, você treinava capoeira e quando você se formava professor, não perdia o vínculo com o seu mestre, você continuava com a supervisão, com o contato com o seu mestre e criava um nome capoeirístico, um nome que tinha a ver com a capoeira. E a capoeira Rio Vermelho, na época, o contramestre não era uma graduação, e sim aquela pessoa de confiança do mestre que ajudava ele na sua academia. E o mestre Ian era contramestre do Galo. E quando ele se formou, o Galo, né, infelizmente, por algum motivo pessoal, teve que sair, embora para a cidade, voltou para sua terra natal, que é Santos. E nós ficamos um pouco desamparados, na verdade, né?
Eu acho também que se hoje eu estou na capoeira, eu devo a ele, porque ele que me colocou dando aula. Ele dava aula num espaço, nisso ele precisou se ausentar desse espaço e ele foi me buscar e pediu para mim ficar no lugar dele dando aula, porque ele precisava se ausentar. E nisso eu fiquei e estou até hoje aí fazendo o meu trabalho de capoeira. E o mestre Han assumiu toda a responsabilidade, ele precisava de um nome, porque na época ele dava aula numa discoteca que chamava Box 39. E durante o dia era uma academia de luta, tinha capoeira, boxe, taekwondo, karatê. E enfim, a discoteca fechou, nós precisávamos de um espaço. E o mestre Han arrumou esse espaço e precisava de um nome. Quando chegou o momento de eu abrir minha própria academia, procurando algum termo que coincidisse com a capoeira, eu lembrei da minha avó Idalina, que é a minha heroína total. Para minha felicidade, tem um toque de berimbau chamado Idalina. Então eu achei que teria um contexto, estaria dentro do contexto. Então, com ânsia de descobrir a verdadeira história dos meus antepassados, para mim me descobrir e saber como criar um antídoto para me sobressair em cima dessa sociedade preconceituosa, eu vi que eu precisaria mergulhar no universo da minha cultura. E nisso eu fiquei sabendo da capoeira. E foi legal porque logo chegando lá, fui muito bem recebido, muito bem tratado, coisa que eu não recebia na rua, eu recebi ali. E como eu sempre falo, Deus colocou umas pessoas maravilhosas no meu caminho numa época que eu estava muito confuso na minha vida. Que foi Mestre Galo e depois Mestre Han. E que me ajudaram a me descobrir como negro brasileiro, através da capoeira. Olha, desde que eu entrei na capoeira em 1979, eu sempre tive um objetivo. Eu sempre falei, eu vou ser mestre de capoeira. Mas eu não tinha sabedoria, né? Que eu era um adolescente. Eu não tinha o saber do que seria a tão responsabilidade, né, de ser um mestre de capoeira e tão prazeroso de levar uma arte, né, em diante, passar uma formação para os novos capoeiristas, né? E foi justamente quando o mestre Gerino se graduou, se formou mestre, professor. Eu tinha uma quantidade enorme de alunos. Eu lembro que toda a galera passava de 110 alunos, foi um evento bem grande. Mas o que foi muito legal isso, porque até então aquele meu sonho de participar da Corredor de Ouro não tinha se realizado. Naquela época a gente mandava convite pelo correio. E eu tinha mandado para o mestre Suassuna, mas não esperava mesmo que ele viesse, porque ele era um outro nível acima, né, da história da capoeira. Nunca imaginei que ele fosse chegar no meu batizado. E eu estou lá fazendo o evento e entra mestre Suassuna na quadra do Acre. Tinha muita gente, todo mundo percebeu, aí começou a cantar e tudo mais. Quando acabou o evento, o mestre Suassuna pede a palavra, né? Ele pega o microfone e começa a anunciar o primeiro projeto Zumbi. Aliás, não era o primeiro, era o segundo. Mas foi por isso que ele foi lá no meu evento. Inclusive, o projeto Zumbi foi sensacional. Especialmente para nós da Capoeira Idalina, que nós tivemos uma colocação fantástica. Olha, é muito gratificante, né, orgulhoso de fazer parte dessa geração de alunos do Mestre Han, da primeira geração, o orgulho de ser formado e reconhecido por ele. Eu sou girino, eu levo esse nome graças a ele. Ele que me deu esse apelido, porque na verdade eu não gostava desse apelido e acabou sendo meu nome, né, minha identidade dentro e fora da capoeira. Os apelidos, é um resgate à tradição. Que devido à trajetória da capoeira, por ela ser perseguida, os praticantes antigamente adotavam um apelido, que era uma maneira das autoridades não descobrirem o seu nome
e com isso não conseguir chegar até eles. E isso é dado no dia do batizado. O mestre avalia as características do indivíduo, da pessoa, vê mais ou menos com o que a pessoa se associa e dá o apelido para a pessoa, né? Mas o apelido, o objetivo era esse. Aliás, tem uma história sensacional em relação ao meu apelido, porque o galo já me chamava de Rã. Aí, no dia do meu batizado, eu bolei uma sequenciazinha da minha cabeça, né, como se fosse solo. Aí chamou o mestre Lobão para jogar comigo. E eu peguei, abaixei no pé do berimbau, dei a mão para o mestre Lobão e saí para fazer minha rotina. Saí pulando, não tinha nada a ver. Eu não estava nem jogando capoeira, eu estava fazendo movimentos de capoeira. Aí ele chamaram para a roda, eu já saí, eu lembro ainda, dei 2 flip-flops, um salto mortal, voltava com parafuso, eu lembro até da sequenciazinha que eu fiz. Aí e o mestre Lobão ainda abaixado no pé do berimbau, ele olhando para mim, eu fazendo as coisas lá, ele falou assim, pô, o que é esse cara? Ele parece, a hora que ele falou, ele parece, o galo já falou, rã, parece uma rã. E aí, a partir daí, virou rã mesmo. E não tem nada a ver com a minha criação de rã. Interessante, uma coincidência histórica. E toma sentido no aperto da mão, que a capoeira é história e tradição. Eleva o espírito pra me inspirar. Jogo capoeira pra poder me libertar. Eu falei capoeira, ia. Capoeira, ia. É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá. Eu falei capoeira, ai, ai, ai. Capoeira, ia. É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá. Entrou na história no Brasil colonial. Lutou em batalhas, virou luta nacional. E deu volta ao mundo, e o mundo virou. Em terras alheias, a todos se encantou. Eu falei capoeira, ai, ai. Capoeira. As rodas do centro da cidade, na frente da igreja da Matriz, era uma delícia, porque era um prato cheio dessas coisas que eu acabei de mencionar, sabe, de exibicionista. Aí jogava capoeira e saía da roda, né? Oh, pô, tá jogando legal, oh, que coisa bonita, o que é isso? Sabe, e essas coisas enchiam a bola, né, do capoeirista. Bom, essas rodas acabou porque foi proibido, né, pela Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, não sei, alguma Secretaria de Esporte daquela atual gestão dessa década de 80, né, e vai caminhando. E proibiram, cercaram toda a Praça do Fórum, né, que era ali, depois transferiu a Feira do Artesanato e foi tirando, acabando né, com a Feira de Artesanato. Aí tinha que fazer uma carta, pedir autorização, e eu, né, muito ousado na época, eu chegava lá e fazia a roda, não estava nem aí. Porque Jundiaí sempre teve essa coisa, sempre teve essa panelinha na prefeitura, esses preconceitos, né, de todos os segmentos afro-brasileiros na cidade, entendeu? Então é difícil trabalhar dessa forma, eles não apoiam, né? Quando tem apoio, não apoiam também com verba, nem com camiseta, com nada. Hoje em dia, como em qualquer atividade física, tem uma melhora de performance. Um bom exemplo é essa harmonia de 3 berimbaus, porque com 3 berimbaus você faz uma harmonia muito melhor do que tentar fazer uma harmonia com 30 berimbaus. E hoje com 3 berimbaus a gente faz uma harmonia maravilhosa, eu acho. Hoje eu sou um ogã reconhecido. O mestre Galo me ensinou a tocar para os orixás, entendeu? Me passou alguns fundamentos muito importantes
Depois que eu aprendi a tocar e passei a tocar, a me interessar e me aprofundar nos estudos da música, aonde fui para dentro de uma escola de música. Hoje também sou um percussionista. Estudei por 10 anos num conservatório, aonde abriu bastante meu horizonte na parte musical. Viver de capoeira não é fácil, né? Nós temos vários exemplos aqui, ainda mais no Brasil. A nossa cultura brasileira é mais valorizada em outros países, né? Em outras culturas, do que na nossa cultura. Então falta aos governantes do nosso país a ter um apoio de verdade, verdadeiro, para que possa viver dignamente, né, da capoeira, ter como profissão e ter uma aposentadoria digna, né? Você pega lá atrás o histórico de Mestre Bimba, de Mestre Pastinha, é muito triste, né? E tem muitos aí ainda hoje que tem. Não dá para viver hoje da capoeira. Você tem que ter um trabalho paralelo para poder sobreviver, né? Então, eu tenho uma dificuldade de me autovalorizar. Eu acho que se não fosse eu, era outro. Como eu me sinto muito legal, muito orgulhoso. Por exemplo, hoje eu estou aqui, não estou jogando capoeira, mas tem vocês aqui querendo saber de algumas coisas pessoais. E o que a capoeira fez comigo foi isso, né? Eu saí daqui do sítio, do Rancho Cambará, hoje, e fui ser um mestre de capoeira que além de ensinar nos Estados Unidos, fazia shows, conheci muitos países através da capoeira. Sempre fiz capoeira com amor e carinho, que eu acho que é o que deu esse resultado. Por isso que a gente fala, faça sempre as coisas com amor e carinho, que aí o resultado vem. Não tem dinheiro que pague. Sou muito feliz por isso. O mestre de capoeira é o mestre do saber, né? Então acho que está faltando esse reconhecimento. E eu, o mestre Pássaro, fomos para Niterói e trouxemos o Grupo Capoeira Brasil para a cidade, para o estado de São Paulo, que não tinha. Então a gente estava representando uma cidade e um estado. E aí o pessoal não convida, fica com essa frescurinha, não quer pagar o nosso cachê. E a hora que a gente mais precisa, cadê os caras? Pela capoeira, não é pelo nome da sua escola, de escola tal, escola X, que cada um vai puxar a sardinha pro seu lado, mas não é isso. Capoeira é muito mais do que isso, é muito mais. Então a capoeira não tem problema, os capoeiristas que tem problema e traz para a capoeira. Todo mundo junto é mais forte, então a gente tem que dar mais a mão e se ajudar mais um ao outro. Não é financeiramente, é ajudar emocionalmente, capoeiristicamente, é dessa forma que eu vejo. Respeito. Respeito, maior é Deus, e o respeito ao próximo. Respeito, humildade e companheirismo. Esse é o ideal para se crescer em todo sentido, que é o que a capoeira nos ensina e que a gente tem que pôr em prática, por mais difícil que seja. De repente a capoeira se tornou a minha luz, o que foi definindo minha trajetória de vida, né? Porque o capoeirista tem isso. Então, por exemplo, no meu caso, eu deixei de ser um trabalhador rural para virar um mestre fora do Brasil. E então, o que eu aprendi na capoeira é justamente esses elementos. Maneira de gravitar ou de direcionar a nossa rota para qualquer lado, que tem tudo a ver com o jogo da capoeira, né? Mestre Acordeão sempre fala que a capoeira é uma metáfora da vida, né? Eu tenho até umas piadas para fazer a respeito disso, mas é verdade. Uma coisa que virou até um chavão da capoeira, do mestre de capoeira, que o mestre Nestor Capoeira escreveu no livro dele, que é uma verdade absoluta, e se você for detalhar o meu depoimento, a minha maneira que eu conhecia a capoeira, a sorte é madrinha dos aventureiros. Não existe nada mais verdadeiro que isso. Se você está saindo fora de casa para encontrar seja lá o que for, você pode contar com a sorte.
porque é muito interessante como isso é fato na minha vida. Minha primeira aventura foi fugir de casa e ir para a Bahia, que foi contando com muita sorte o tempo todo. Adeus, capoeira, eu vou me embora. Adeus, eu já vou me embora. Eu no toque do berimbau que eu cheguei. É no toque do berimbau que eu vou me embora. Adeus, capoeira, eu vou me embora. Adeus, eu já vou me embora. Foi no toque do berimbau que eu cheguei. É no toque do berimbau que eu vou me embora. Ei, Paraná, Paraná, Paranaí, Paraná. Ei, Paraná, Paranaí, Paraná. Ei, Paraná, eu vou me embora, Paraná. Ei, amanhã de manhã cedo, Paraná. Ei, que de noite eu tenho medo, Paraná. Ei, Paraná.